Eu vou chamar também para participar do Tá na Roda o Alan Gani, economista, que tá com a gente, para falar muito também, Alan, sobre essa situação do Bolsa Família e do desenrola, né? Primeiro falando sobre o Bolsa Família, porque a gente tem o presidente dos pobres, como ele mesmo se autodenomina, tirando benefícios de 1 milhão de pessoas do Bolsa Família e diminuindo os valores do Bolsa Família. E aí eu pergunto, seria mais uma promessa do Lula não cumprida de fazer um governo para os mais pobres? Porque é muito engraçado, ou pelo menos questionável. Nós vemos um governo que se autodenomina o governo para os pobres, chegando em 7 meses, tirando 1 milhão de benefícios do Bolsa Família e diminuindo o valor do Bolsa Família. Ou seja, será que ele zela mesmo tanto pelos pobres? Muito obrigado por estar aqui com a gente, Alan. Boa tarde, Pilhado. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a toda a nossa audiência, aos colegas. Bom, o governo Lula, o próprio Lula, ele é carregado de populismo. Na verdade, é aquela aparência de um governo para os pobres, mas, de fato, a ideia não é tirar os pobres da pobreza, não interessa isso, né? Geralmente os governos de esquerda operam na dependência, o pobre ficar dependente do Estado, né, e não tirá-lo de fato. Quando você tira as pessoas do programa Bolsa Família, a priori, se a taxa de desemprego viesse diminuindo bastante, não teria nenhum problema, porque eu estou tirando o benefício, e a ideia é essa mesmo, que o benefício não seja permanente, mas as pessoas estão entrando no mercado de trabalho, elas estão com renda, elas estão com autonomia. Agora, o que é bastante complicado é você tirar o benefício do Bolsa Família e tirar dependentes ou diminuir o valor e não ter a contrapartida do emprego. Então, esse que é o problema desse governo, né? Quer dizer, você não está diminuindo o tamanho do Estado, não está dando condições para a criação de emprego, né? A taxa de desemprego estagnou e, por outro lado, você está mexendo lá no Bolsa Família. E aí acaba sempre com remendos, né? São subsídios pontuais, então tem agora o desenrola, Minha Casa Minha Vida, automóvel popular, que de popular não tem nada, é tudo propaganda, Estamos governando para os pobres, mas de fato a realidade não mostra isso, os números não mostram isso, que está diminuindo a pobreza e o desemprego está caindo. Alan, primeiro, qual é o valor exato? Qual era o valor exato do Bolsa Família e para qual número que foi? E por quê que eles tiraram aí 1 milhão de benefícios, né? Porque é importante a gente passar essa notícia para depois também falar sobre o desenrola, e eu vou querer passar para a roda também dessa situação. O presidente que se diz o presidente dos pobres diminuindo o valor do Bolsa Família e diminuindo ainda o número de beneficiados pelo projeto. Era R$600, né, inicialmente. Agora, exatamente para quanto que está indo o Bolsa aqui, eu não tenho o valor exato. Se alguém aí tiver esse valor exato, mas que houve uma redução, mas era de R$600, né, o valor anteriormente. Agora, o ponto aí, o Pilhado, não tem nenhum problema. Foi de R$705 para 684. Então tá, era 600 já de Bolsonaro, aí teve um reajuste e agora voltou. Não tem nenhum problema em você reduzir o benefício desde que você esteja amparando essas pessoas. E o que é amparar? Qual é o melhor programa que a gente tem de emprego, de tirar as pessoas da pobreza? É o emprego. O sucesso do programa Bolsa Família você mede pela quantidade de pessoas que saem desse programa, mas sair com dignidade, sair indo para o mercado de trabalho, né? E não sair desamparadas ou simplesmente diminuindo o benefício, né? Então esse que é o ponto, essa é a questão aí principal. Aliás, o programa Bolsa Família, pouca gente sabe disso, mas ele é um programa liberal, né? Ele foi idealizado lá pela Universidade de Chicago, Milton Friedman. Ele é um programa liberal. E a ideia é melhor eu dar o benefício na mão da pessoa do que
Estado, né, cuidar dessa pessoa, dizendo aonde que ela tem que gastar o dinheiro. Então, também é um programa liberal. Geralmente a esquerda vende, né, como se fosse um programa deles, mas não, é um programa liberal. Agora, jogar aqui pra roda, né? O que significa pro governo Lula tirar aí benefícios de 1 milhão de pessoas e reduzir o valor? Manter o pessoal no cabresto. Simplesmente isso, eles querem manter o pobre no cabresto. Quanto mais pobre, mais dependente de um governo mentiroso como esse. E não é só o Bolsa Família, é o salário mínimo também. O salário mínimo hoje na nacional é 1.320. Aqui em São Paulo é 1.550. O governo Lula deu R$18 de aumento no salário mínimo. R$18. O que é R$18, gente? E lá para os deputados deu 7 bilhões e 400 milhões para aumentar o ministério. Ou seja, tem dinheiro, mas ele quer deixar o pobre numa situação de pobre. Quanto mais pendente, quanto mais problema o pobre tiver, mais ele fica carente das mentiras do governo. E é isso que acontece, eles continuam mantendo o pobre numa situação de dependência política, uma dependência mentirosa, e infelizmente continuam ainda sendo aceitos como salvadores dos pobres. Nós sabemos que eles são os algozes dos pobres. Zó, eu acho que tem um ponto importante aí, que a política social, como bem disse o Alan, o Bolsa Família é uma política de inspiração liberal. Inclusive o desenho feito aqui no Brasil foi feito pelo professor Ricardo Paz de Barros, que é doutor em economia pela Universidade de Chicago, uma das universidades liberais mais tradicionais do mundo, também com o apoio do professor Marcos Lisboa, que, enfim, na época trabalhavam no governo, com a oposição de muitos petistas da época. A economista Maria da Conceição Tavares, que era a principal porta-voz do PT na época, chamou a ideia do Bolsa Família de coisa de débeis mentais neoliberais que queriam fazer o entreguismo para o Banco Mundial. Mas, enfim, um ponto essencial é que a política social precisa ser também eficiente. E aí eu acho que eu vou discordar dos colegas, porque um ponto importante que precisava de ajuste é que, em função da pandemia, como houve uma urgência de ampliar o alcance do benefício para mais pessoas, a gente precisou fazer um processo muito mais rápido. Então, antes a gente usava o instrumento do cadastro único, que é um cadastro da política social que pega dados sobre a renda da família para tentar caracterizar quem que de fato se encaixa nos critérios sociais para receber o benefício, etc. O que aconteceu? Como a gente teve o auxílio emergencial, que precisava ser mais rápido, mais veloz, para chegar nas pessoas naquele momento da pandemia, isso acabou dificultando um pouco a qualidade das informações do cadastro único, e aconteceu um fenômeno muito disseminado, que foram famílias que começaram a dizer que cada membro da família era uma família de uma pessoa só. Para quê? Para que cada membro pudesse receber o benefício. Mas isso é uma forma de fraude, de burlar o desenho do benefício. Mas tem a diminuição do valor também. Então é importante, nesse caso, de fato, fazer o pente fino para levar as informações todas de volta para o cadastro único e separar o joio do trigo, de qual é a situação que são famílias de fato de uma pessoa só, qual é a situação que era uma tentativa de burlar a regra para receber um benefício maior. Então, para ter uma política social eficiente, é importante a gente ter esse tipo de instrumento. Então, uma parte dessa diminuição, pelo menos, se deve a esse pente fino desses critérios sociais. Então, eu acho que... Tá, mas tem a diminuição do valor também, porque aí é o que eu vou falar, mano. Falaram pra caramba quando aumentaram o salário mínimo. Aumentaram R$18, diminuíram R$21 o valor do Bolsa Família. A diminuição do valor do Bolsa Família é maior o valor do que o aumento do salário mínimo. Se você for pensar, eu fiz esse cálculo agora e olha que eu sou ruim de matemática. Eu fiquei ali várias vezes fazendo pra falar, não posso errar, vai, 6 e tal. Isso na calculadora. Dá uma dilmada, né? 21, não, que eu não tinha calculadora. Eu fiquei pensando aqui, vendo ali, R$21 é a diminuição do valor. E o aumento do salário mínimo é 18, que eles falaram tanto. Nossa, R$18. E eu costumava dizer aqui, R$18, eu tenho amigos empresários, eu mesmo tenho alguns negócios lá no Rio. Você não paga o transporte de um pobre um dia pro trabalho. Verdade. Porque ele tem que pegar 2 ônibus pra vir, 2 ônibus pra voltar. Ele gasta mais do que R$18 de transporte. Verdade. Em um dia.
Não comprei nenhuma marmita. Mas é o seguinte, ô Pilhado, a gente tava falando sobre um governo mentiroso, né? E o brasileiro tem memória curta. E a gente precisa se lembrar de coisa de meses atrás, do início do governo, que era a coisa do furo no teto, da emenda que furou o teto, aumentou o teto em quase 160 bilhões. Okay. E qual foi o argumento do governo? A justificativa. Se não furar em 160 bilhões, nós não vamos ter dinheiro para pagar o Bolsa Família. Foi esse o argumento. Passou no Congresso muito mais do que precisaria, porque segundo os especialistas seriam algo em torno de 70 bilhões já pagaria o Bolsa Família do jeito que estava, com o número de benefícios que tinha e com o valor que tinha. E aí foi passar o teto, o que o governo fez? Primeiro, tem fraude, vamos parar suspender o pagamento para boa parte. Questão de 1/4 dos benefícios foram suspensos por suspeita de fraude, essas que o Mano falou, ou seja, já diminuiu 1/4 do que gastaria. E daqueles que continuaram recebendo, agora nós temos uma diminuição de R$21, segundo seus cálculos, e para cada um dos beneficiários, ou seja, é mentira em cima de mentira. Nós estouramos o teto, nós demos dinheiro, um cheque para o governo gastar com uma justificativa que agora não se sustenta mais. É interessante. Koba, e falando de mentira, vamos lembrar, o Lula ele gosta de ser lembrado como o presidente que acabou com a fome, o presidente que acabou com a pobreza. E como ele acabou com a pobreza nos seus primeiros governos? Ele mudou a linha da pobreza. Ele deu uma canetada lá e quem era pobre de um dia para o outro virou classe média baixa. Então, isso também faz parte desse método mentiroso que o Lula usa sempre. Eu concordaria com o Mano se nós não tivéssemos no background dessa operação do Bolsa Família justamente um governo marcado por tantas mentiras. Exato. E num cenário de tragédia econômica, de colapso econômico. Uma coisa que o Mano falou aqui também que é interessante, que o Mano lembrou, ele estava falando, estava prestando atenção, ele lembrou que esses programas hoje que o PT defende de unhas e dentes, essas posturas que o PT defende de unhas e dentes, quando eram em outros governos, eles eram totalmente oposição. Eles votavam contra, eles faziam movimento contra, diziam que era crime, que era absurdo, justamente o que hoje eles pregam e defendem. Então não é só governo mentiroso, mas é um governo hipócrita ao extremo. Mas essa mentira, né, mano, que também passando pro Segredo, pro Mano, que o Koba traz, e foi uma bela lembrança dele, é muita cara de pau, porque eu mesmo já não lembrava. As pessoas não lembram, se a gente que trabalha com isso não lembra de tudo, a gente lembra de muita coisa. As pessoas não lembravam que o Lula, quando ele pediu pra furar o teto, que gerou tanta polêmica no começo do governo dele, foi a primeira coisa que ele fez, furar teto. Chegou no governo federal, não precisa furar teto, tem que ter mais dinheiro, precisamos gastar mais. E a grande justificativa foi: a gente precisa furar o teto para continuar com Bolsa Família. E aí, com 7 meses de governo, bela lembrança do Koba, a gente traz que o Lula tá tirando de 1 milhão de pessoas esse benefício e diminuindo o valor. Então, é uma mentira que a gente tem que recuperar e deixar bem claro pro cidadão. Já se sabia dessa situação de ineficiência em função de fraude. Já se sabia que era preciso fazer um pente fino no Bolsa Família, diminuir o número de beneficiados. Ou seja, já tinha dinheiro suficiente para continuar pagando. Não precisava furar o teto. É que no Brasil, isso acontece sempre. Usam de bucha, assim, de discurso, de escudo narrativo, um benefício social para aumentar a conta de dinheiro que vai, no fim das contas, para os amigos do rei. É essa a lógica sempre. Toda vez que se fala sobre controle de gasto no Brasil, o governo da ocasião coloca na frente algum gasto social para dizer precisamos gastar por conta disso e esquece de todos os privilégios, de todos os programas injustificáveis que continuam sendo pagos com a conta de nós cidadãos que somos os pagadores de impostos. Ô Alan, eu vou te passar que eu vi que você quer falar, mas só antes passando pro Segredo, porque tem isso, né? Essa lembrança do Koba é boa demais. Foi a principal justificativa. Primeira coisa, vamos furar o teto. Vamos gastar muito mais o dinheiro do povo, porque a gente precisa ajudar o pobre. Precisamos pagar o Bolsa Família. Sim, e depois essa diferença que nunca ficou clara e que o governo confundia propositalmente entre gasto e investimento, né? Porque era tudo a mesma coisa. Mas eu continuo enxergando isso como uma estratégia para impor essa necessidade de se manter no poder o tempo todo. Todos os governos, em particular, oferecem basicamente 2 coisas fundamentais para as pessoas, sobretudo de baixa renda, e é educação e comida. E quando você gera essa dependência, você observa que o importante para se manter no poder
é não dar educação. Não existe uma única pesquisa no mundo que pessoas de classe média continuem votando esquerda. De fato, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, assegurou perfeitamente: o pobre tem que continuar sendo pobre, porque quando deixa de ser pobre, não vota à esquerda, mas tem que ser pobre com esperança, porque se ele perde a esperança, deixa de votar na gente. E quando você não coloca uma boa sustentação de proteína no cérebro com um menino que nasce e começa a desenvolver, você não gera um desenvolvimento cognitivo que permita que o dia de amanhã as pessoas possam pensar e sobreviver por elas. E quando você não dá uma educação boa, você depende da ajuda do Estado. Isso aqui é uma estratégia perfeitamente delineada para se manter no poder. Mas aí é bem preocupante, né, Alan? Já passando para você, porque o que o Segre traz, a esquerda, ela te promete, né? Ela promete ao pobre ajudar ao pobre, quando na verdade, pelo que ele trouxe, o interesse dela é que o pobre continue pobre. Porque esse pobre vai votar na esquerda, esse pobre só vai ter uma esperança de acordo com as mentiras muitas vezes trazidas pela esquerda, né, com o que o Segre traz, e aí a gente continua vendo o pobre sem educação, o pobre sem alimentos, o pobre perdendo o Bolsa Família, o pobre diminuindo, tendo aí a diminuição do valor do seu Bolsa Família, e muitas vezes com a propaganda da esquerda: sou o presidente do pobre. Aí a pessoa que se diz presidente do pobre, cortando tudo aí pros pobres e tendo 12 milhões gastos no cartão corporativo em 4 meses e tendo também hotéis de luxo, 37 mil a diária em Londres, e o pobre tendo aí a redução do seu Bolsa Família, enquanto os gastos do presidente da República só aumentam. Não, exatamente. Eu acho que o ponto aí é o pacto que você faz com o eleitor. Se você falasse: olha, a realidade aqui do país, a gente tem que fazer um ajuste fiscal, e o governo começasse dando o exemplo, como você bem lembrou, Pilhado, cortando os privilégios, e aí chegasse para a população e falasse: olha, não dá para eu dar um Bolsa Família aqui de R$900, de R$1.000, porque as contas públicas, ela não comporta isso, né? Afinal de contas, o dinheiro do governo é o dinheiro da sociedade, o orçamento ele é limitado. Isso seria muito mais honesto, esse tipo de discurso. Mas é claro que a gente sabe que esse discurso mais honesto, mais limpo, mais transparente, ele não dá voto. Então, como bem o Koba lembrou, foi perfeita a colocação dele e a lembrança dele. Quer dizer, eu uso ali num primeiro momento uma justificativa para aumentar gastos sociais e, no final das contas, é emenda parlamentar, é orçamento secreto que continua do mesmo jeito, só que de outra forma, é privilégio, são viagens. E aí sabe o que acontece? Pegando aqui só um exemplo do que ocorre nos Estados Unidos, né? Na Califórnia, eles estão adotando, do ponto de vista econômico mesmo, né, uma série de medidas de esquerda. Aí o que está acontecendo com a Califórnia? A Califórnia está empobrecendo. Aí o pessoal sai da Califórnia e vai para onde? Vai para o Texas, né? Por quê? Porque as políticas lá dos democratas, da esquerda, não têm dado certo. Só que daí, em algumas cidades do Texas, o que os prefeitos, né, alguns democratas que têm crescido lá, começam a fazer? Falam: não, olha, veja bem, a gente vai prometer aqui subsídios, aumento do Bolsa, escola para todo mundo, sabe? Aquele discurso mentiroso, que a realidade não comporta. Aí o que o pessoal começa a fazer? Né? Que saiu lá da Califórnia, fugindo da pobreza, foi para o Texas, que é mais à direita, mais liberal, começa a votar novamente em democrata. Por quê? Porque se seduz por esse discurso falacioso, por esse discurso mentiroso. Então, a população, e cabe a nós também, alertar, né, que essas promessas elas não se sustentam na realidade, né?